Você acha correto um processo decisório sem fundamentação, sem audiência, processo muito rápido? Nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana, ela já decidiu casos muito graves como imigração, aborto, até mesmo situações relacionadas às eleições, num tipo de processo que a doutrina tem chamado de shadow docket, ou seja, processo nas sombras ou processo paralelo, né, numa outra tradução possível. E aqui no Brasil nós temos decisões de ministros de forma monocrática, onde um único indivíduo decide questões de alta repercussão. Nesse vídeo eu quero te mostrar como dois mecanismos nas duas maiores democracias das Américas são mecanismos extremamente complexos e até mesmo muito questionáveis no que diz respeito à própria legitimidade. A minha análise aqui não é política, não é partidária, não é ideológica. Eu quero te trazer fenômenos para que você entenda a lógica e principalmente para que você esteja preparada para uma boa prova, tanto de primeira fase quanto de segunda fase. Vamos lá, o que é o shadow docket? O que é esse processo nas sombras, esse processo paralelo? O termo foi cunhado em 2015 por um professor chamado William Bold, da Universidade de Chicago, e depois foi popularizado em que ele designa que os processos na Suprema Corte Americana que foram decididos fora do rito comum, sem sustentação oral, sem memoriais, sem uma boa fundamentação ou uma ampla fundamentação, passaram a ter esse nome, esses processos, esse nome Shadow Docket. Esses processos, ocorreram sobretudo nas hipóteses de pedidos de emergência, e a corte, então, nesse caso, concede ou nega liminares, suspende decisões de instâncias inferiores e, na prática, até mesmo define políticas públicas nacionais sem uma instrução completa, sem sustentação oral, com ordens que frequentemente não são fundamentadas ou plenamente fundamentadas. O ponto nevrálgico aqui é que esse procedimento ele não teria todos os ritos que são necessários para conferir um maior grau de segurança e legitimidade. E aí o que se agrava é esses instrumentos, ou esse instrumento passou a ser utilizado mais como um instrumento de poder do que apenas como uma técnica processual decisória. As decisões são breves, nem sempre são explicadas. Eu citei exemplos de imigração, aborto, eleição, até mesmo em relação a liberdades religiosas, questões administrativas envolvendo agências reguladoras ou até mesmo o próprio Fed, o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos. A crítica que é feita aqui é que ainda que a decisão seja feita pelo colegiado, não é uma decisão que tem ali os elementos de um processo seguro, com todos os elementos necessários para conferir esse grau de legitimidade. Quando a gente olha para a realidade brasileira, nós não temos algo dessa forma, mas temos outro algo, alguma outra coisa que também padece de uma certa legitimidade, ou pelo menos é questionada quanto à legitimidade, que são as decisões monocráticas de ministro supremo. Eu quero repetir para você que a minha finalidade aqui não é entrar no debate político, partidário, ideológico, não é fazer uma crítica ao Supremo, não é fazer uma crítica à Suprema Corte, né, americano ou ao Supremo brasileiro, é, na verdade, olhar um fenômeno e tentar entender as razões desse fenômeno e ver os prós e ver os contras, ok? No caso, então, das decisões monocráticas, a gente tem aqui situações eu vou chamar de emergência, tá? Situações de emergência que demandam decisões imediatas que nem sempre passam pelo colegiado. Ainda que haja um processo ou algum rito, nem sempre passa pelo colegiado, né? O que confere um alto grau de poder nas mãos de um único agente, de um único agente público, agente político, aqui no sentido amplo do termo
agente político, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não entendo o termo agente político no sentido pejorativo da palavra político, ok? Ok? Entendo no sentido de agentes de poder, né, que estão na cúpula do poder político, na cúpula do poder decisório. Ok? Ainda que no Supremo a gente tenha algumas tentativas de autorregulação, como, por exemplo, fixação de prazo para pedido de vista, para diminuir talvez um pouco a ingerência individual no processo, ainda assim nós temos uma realidade que se impõe, né? No âmbito do Poder Legislativo, nós temos aqui PEC tentando limitar esse poder monocrático, né, estabelecendo ali algumas restrições, alguns impedimentos, né, para que o ministro não faça isso de forma sozinho. Ou seja, existem debates e tentativas de fazer, desculpa, tentativas de fazer o processo ser não tão questionável, né? Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque, ainda que haja ali diferenças, o ponto que me chamou a atenção e eu quero compartilhar aqui com vocês é essa convergência nos dois fenômenos, tanto lá do shadow docket quanto aqui nas decisões democráticas, que é o poder que a Suprema Corte americana e o Supremo Tribunal Federal têm de influenciar decisões de alta gravidade, decisões que trazem graves repercussões no âmbito das políticas públicas e nas relações entre os poderes, e que são mecanismos, seja aqui, mecanismos que padecem de algumas críticas, ok? Então, a ideia aqui é você entender que o fenômeno que a gente vê no Brasil, de crítica que é feita em relação ao nosso Supremo Tribunal Federal ou ao Poder Judiciário como um todo, não é um fenômeno desconectado da realidade do direito comparado. Nós vemos esse mesmo problema, esse mesmo fenômeno acontecendo nesse meu exemplo aqui dos Estados Unidos, mas também na Europa. A tensão entre Poder Judiciário, Poder Legislativo, entre Suprema Corte, Congresso, ou Suprema Corte e Parlamento, ou a tensão entre os três poderes, é um problema real. Como eu falei, o questionamento aqui não é quanto a pessoas ou quanto à instituição, mas quanto aos desenhos processuais, aos desenhos institucionais e nas relações institucionais que esses mecanismos terminam gerando. Okay? Espero que tenha ficado claro o que é o fenômeno dos Estados Unidos, o que tenha ficado claro o paralelo disso aqui no Brasil e qual é a raiz das críticas feitas a esses dois fenômenos no âmbito processual, tá bom? Você sabe que aqui a gente está sempre procurando trazer o que é de mais atualidade que pode repercutir em suas provas. Nesse meu exemplo aqui, nesse meu caso, me parece um tema bem legal para uma segunda fase. Aqui eu não vou medir esforços de trazer conteúdo de primeira, segunda, prova oral, coisa que seja realmente útil para você. Gostou? Curte o vídeo, dá o like, comenta, diz o que você acha desse fenômeno, se você é a favor, se você é crente, se você é a favor ou contra, desculpa, se você entende que é legítimo ou não. Comenta aí e vamos debater. Se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo, aperta lá o botão de hype se aparecer para você, que aí você sabe, você já está careca de saber, isso ajuda a gente a expandir, ganhar relevância, alcançar cada vez mais e mais pessoas. É uma troca, é uma reciprocidade que acontece entre nós dois aqui, tá bom? Te vejo no próximo debate, na próxima notícia, no próximo acontecimento que eu vou estar de olho por você. Beleza? Valeu, galera. Abraço.